Em um período marcado pelo aumento de conflitos armados, o temor por uma disputa violenta entre nações também chegou à América do Sul e às portas do Brasil. A Venezuela tem subido o tom para reivindicar uma parte substancial do território da Guiana, a antiga Guiana Inglesa. O receio de um confronto direto entre os dois lados chegou a um nível que levou o governo brasileiro a reforçar a presença militar na fronteira norte do país. A disputa por Essequibo, uma região de extensão maior que o estado do Ceará, se dá em um contexto de descoberta de valiosas riquezas minerais e de enfraquecimento do presidente Nicolás Maduro no cenário político venezuelano. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e nesse vídeo eu explico o que está em jogo nessa controvérsia, quais são as chances de uma guerra entre os dois países e o papel do Brasil nesse conflito. A Guiana é uma ex-colônia britânica que também passou por domínio holandês no passado e conquistou sua independência há pouco mais de 50 anos. O nome vem de uma palavra indígena que significa terras de muitas águas. Ela está localizada próxima de outras duas Guianas, a antiga Guiana holandesa, hoje Suriname, um país independente, e da Guiana francesa, que segue como território ultramarino da França. É uma região da América do Sul da qual não se fala muito. A antiga Guiana Inglesa também faz fronteira com os estados brasileiros de Roraima e do Pará. O país, com quase 800 mil habitantes, tem uma maioria étnica composta por descendentes de indianos, com 43% da população. Em segundo lugar, com 30%, estão os afro-guianenses, descendentes dos africanos levados para a região como escravizados. Essa composição étnica se deu depois de o Reino Unido abolir a escravidão em 1837 e recrutar trabalhadores da Índia, outra antiga colônia britânica, para suas plantações. E populações de origem ameríndia e chinesa também compõem a Guiana. A área de Essequibo, que representa 70% do território da Guiana, era parte da colonização espanhola e foi incorporada à Venezuela após a independência em 1811. 3 anos depois, os britânicos compraram dos holandeses a região que se tornaria Guiana Inglesa, mas sem definir a sua fronteira oeste com a Venezuela. Décadas depois, o poder colonial britânico contratou o explorador alemão Robert Schomburg, que conseguiu adicionar mais 80 mil quilômetros quadrados de território. É a partir daí que começa essa longa disputa sobre a região de Essequibo. A Venezuela mais tarde pediu ajuda aos Estados Unidos sobre a questão. Os americanos então recomendaram uma arbitragem internacional. Assim, na virada para o século XX, é emitida a Sentença Arbitral de Paris com decisão favorável aos britânicos. Mas 50 anos depois é descoberto um memorando de um advogado americano denunciando que os juízes da sentença foram parciais em favor do Reino Unido. Em 1966, quando a Guiana declara sua independência, os britânicos firmam um acordo com a Venezuela, reconhecendo a reivindicação sobre Essequibo. Essequibo é um território de 159 mil quilômetros quadrados, formado principalmente por matas, rios e grandes quedas d'água. Nos últimos anos, a multinacional americana ExxonMobil fez 46 descobertas de reservas de petróleo na região. Isso aumentou drasticamente a capacidade petrolífera da Guiana para cerca de 11 bilhões de barris, o que representa cerca de 0,6% do total mundial. A expectativa é produzir 1.200.000 barris por dia até 2027. O que tornaria o país um dos maiores produtores de petróleo da América Latina, superado só por Brasil e México e à frente da Venezuela. Isso levou a Guiana a se tornar um dos países que mais crescem economicamente no mundo. A expectativa é que o PIB crescerá 25% em 2023, depois de uma alta de 57,8% em 2022. Em 2015, o PIB per capita nominal da Guiana era o equivalente a R$30 mil por ano. Nesse ano, o Fundo Monetário Internacional prevê que esse valor ultrapasse os R$100 mil anuais, mais ou menos o dobro do PIB per capita do Brasil. E tem também o ouro. Em Essequibo fica a mina de Omai, uma das maiores fontes de renda da Guiana. Segundo a consultoria Global Data, em 2022 a Guiana ficou entre os 25 maiores produtores de ouro no mundo. Desde as descobertas de reservas de petróleo em 2015 em Essequibo, as tensões entre Venezuela e Guiana têm aumentado. Em dezembro de 2023 foi realizada uma consulta à população venezuelana com 5 perguntas a respeito da região em disputa. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela afirmou que a campanha do sim pela anexação de Essequibo foi a vencedora, com 95% dos votos ou mais.
Antes do referendo, o presidente da Guiana disse que seu país não abriria mão de nenhum pedaço do território. Irfan Ali declarou, abre aspas, que ninguém cometa um único erro. Esse Equibo é nosso, cada centímetro quadrado. Outro fator nessa crise é a eleição presidencial venezuelana em 2024, que terá a presença de observadores internacionais para acompanhar o processo eleitoral. Phil Ganson, da organização International Crisis Group e que mora na Venezuela há 2 décadas, disse ao serviço em espanhol da BBC que a motivação para o referendo foi política. Ele disse o seguinte: Maduro é um presidente com pouca popularidade e enfrenta uma campanha difícil para sua reeleição no ano que vem. Acredito que ele esperava se aproveitar de um assunto que realmente congrega todos os venezuelanos, pois a grande maioria acredita que a região pertence a eles, mas a estratégia não funcionou. Meu colega Leandro Prazeres conversou com Ricardo Seitenfus, ex-representante da Organização dos Estados Americanos no Haiti. Ele comparou Maduro ao ditador argentino Leopoldo Galtieri. Em 1982, Galtieri ordenou a ocupação das Ilhas Malvinas e foi derrotado militarmente pelos britânicos. O episódio foi visto como um dos precipitadores do fim do regime militar argentino. Segundo um integrante do governo brasileiro que falou com a BBC News Brasil em caráter reservado, o Brasil avalia que Maduro vem usando a disputa pela região como uma forma de unificar o apoio de sua base e ao mesmo tempo em que divide a oposição venezuelana. O governo brasileiro vem mobilizando diplomatas e tropas militares para evitar uma escalada na crise. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, 200 militares e veículos blindados foram deslocados para a cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira. Em uma declaração durante a cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, Lula ofereceu o Brasil para sediar reuniões para mediar o conflito. Eu gostaria de dizer que nós vamos tratar com muito carinho, porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro. Em novembro, Lula enviou o assessor especial para assuntos internacionais, o embaixador Celso Amorim, a Caracas para uma reunião com Maduro. Uma fonte ouvida pela BBC News Brasil diz que o presidente venezuelano teria tentado tranquilizar Amorim sobre as intenções do seu governo sobre a região. No entanto, a diplomacia brasileira segue preocupada com a possibilidade de que a via pacífica seja abandonada. Um confronto armado poderia provocar consequências indiretas para o Brasil. Augusto Teixeira, professor visitante da King's College London, diz para minha colega Julia Brown que a atual crise migratória venezuelana poderia se agravar. O Brasil já sofre repercussões indiretas da crise interna da Venezuela, com refugiados, com a Operação Acolhida, com o custo da territorialização, da interiorização dos refugiados venezuelanos dentro do Brasil. Se tiver uma guerra, efetivamente, esse fluxo migratório poderá ser acirrado, para além, obviamente, de você ter consequências de segurança numa área que é uma área de interesse geoestratégico do Brasil, que é exatamente a nossa fronteira norte, por exemplo. Na visão de Ronaldo Carmona, professor de geopolítica da Escola Superior de Guerra, 2 fatores tornam improvável a deflagração de uma guerra. Então, acho pouco provável do ponto de vista militar, porque as dificuldades tanto operacionais quanto o envolvimento de outras potências dissuadem o Maduro a fazer ação militar. A fronteira entre a Venezuela e a região de Essequibo é predominantemente formada por floresta densa, o que dificulta o deslocamento de tropas e viaturas blindadas. Carmona também acha que uma invasão poderia prejudicar a recuperação econômica com o fim de sanções dos Estados Unidos e, consequentemente, o plano de reeleição de Maduro. Eu fico por aqui. Siga mais notícias da cobertura da crise entre Venezuela e Guiana em bbcbrasil.com, nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Obrigada e até a próxima.